vamos falar agora de beleza e de um dos tratamentos mais procurados nessa área, o preenchimento facial e corporal com ácido hialurônico. Quais serão as vantagens? Doutora Georgia Machado já está aqui ao meu lado hoje para a gente falar sobre um dos tratamentos de beleza mais procurados hoje em dia, até porque é um tratamento bem instantâneo, né, doutora? Você vê o resultado muito rápido e rejuvenesce, procurado também pelos homens, que é o preenchimento facial. Tudo bem? Tudo ótimo, Natália. Como você falou, realmente, né, um preenchimento que é feito ambulatorialmente, né, para muita gente que tem medo, que quer adiar procedimento cirúrgico, né, o preenchimento com ácido hialurônico é uma das coisas mais realmente assim, resolutivas, né, um procedimento rápido que você vê realmente instantaneamente a diferença, pode ser aplicado em várias partes do corpo, pode ser realizado nas maçãs, no ângulo da mandíbula, se você tiver uma depressão, né? Até para sequela de acne, você pode fazer para empinar mais o nariz, preencher lábios, o suco nasogeniano, que é o mais procurado de todos, levantar o lábio superior, lábio inferior, né? Que ele fica um pouco caído com a idade. Você pode preencher a ruga glabelar, que é uma queixa muito frequente, né? Que tem muita gente que faz tanto esse movimento que acaba ficando com uma depressão muito grande aqui na glabela. Então, a gente, além de aplicar a toxina, a gente preenche e fica uma coisa duradoura, né? Realmente resolve. Então, o ácido hialurônico é uma vedete, ele pode ser usado em várias partes do corpo, inclusive para aumento, por exemplo, de glúteo, para aumento de outras partes da musculatura que você acha que está um pouco hipotrófica. Então, assim, realmente, outro tratamento novo e que está sendo também muito procurado é o rejuvenescimento de mãos, né? Existe o ácido hialurônico numa determinada concentração que a gente coloca, faz um tratamento de 3 meses, com aplicações mensais, você coloca tanto na mão quanto no colo. Também tem esse efeito maravilhoso que a gente já conhece do ácido hialurônico, que é realmente um produto, assim, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, é um produto, assim, realmente seguro, não é? Então a gente também tem, Natália, o rejuvenescimento de mãos, que é uma coisa incrível. Porque as mãos revelam a idade. Às vezes as pessoas se preocupam em cuidar do rosto, do corpo, esquecem da mão, aí quando vai lá, a mão demonstra em que estágio da vida você está. É verdade, mas é uma coisa realmente muito gratificante, uma coisa que eu sei que pouca gente sabe, mas dá pra gente melhorar muito as mãos, né? Às vezes só com o preenchimento do ácido hialurônico, e às vezes também a gente pode fazer um peeling com CO2 ou então Frax, né? Que são peelings que você faz, ou no caso o laser ou radiofrequência, você consegue realmente deixar aquela mão com aparência mais jovem, nutrida, né? E o colo, né? Que é o sonho. O colo para ruguinha, aquelas ruguinhas que aparecem. Né? Para aquele engelhamento que acontece com o tempo. Outra ação do ácido hialurônico também, Natália, que as pessoas não imaginam, né, que exista, é preencher o lóbulo da orelha, né? Às vezes o lóbulo, com o tempo também, em determinadas pessoas, né, depende da característica genética, ele vai ficando murcho, ele vai perdendo a vitalidade, né, vai ficando murcho também. Então, a gente coloca ácido hialurônico, que é um produto 100% seguro, e o lóbulo volta a ter, né, o viço, volta a ser um lóbulo bonito. O preenchimento com ácido hialurônico é o mais procurado e o mais indicado? É o mais procurado, é o mais indicado. Inclusive, o que você falou no começo, realmente os homens estão procurando muito, independente até da faixa etária. A gente tem muitos clientes
que vê inclusive as esposas e veem quanto melhorou, né? E vêm atrás e procuram o mesmo procedimento. Foi uma coisa discreta. Eu acho até engraçado, sabe, Natália, quando as pessoas falam, botou muito botox, botou muito preenchimento. É uma coisa realmente que existia no passado com produtos grosseiros, né? Tipo o PMMA. Existia realmente um exagero, né, em lábios. Está sendo bem menos utilizado. Hoje todo mundo já sabe o que você pode ter de negativo com o excesso desses produtos, né? Então, a gente já teve essa lição, né? Hoje os procedimentos são feitos de uma maneira muito natural, o resultado tem que ser uma coisa natural. A primeira cobrança que o paciente faz, a primeira exigência que o paciente faz, né? E é aquela coisa que a gente realmente conta contra você se você não faz de acordo com a coisa natural, né? Então, o ácido hialurônico não tem contraindicação. Não tem contraindicação e pode o que é aplicado melhor, em qualquer parte do corpo, né? Pode ser aplicado em qualquer parte do corpo. E o que é melhor, Natália? Ele tem um antídoto. Você pode retirar o ácido hialurônico. A gente tem um produto chamado hialuronidase, que é uma enzima, na verdade, e instantaneamente, quando você aplica, desaparece o ácido hialurônico naquele local que foi colocado. Não gostou do resultado, pode reverter. Todo o resultado pode reverter. Inclusive, por exemplo, aqui nessa região das olheiras, a gente está aplicando muito também, né? Porque às vezes tem aquele batente, aquela coisa funda nessa região que dá aquele aspecto de cansado, né? E para as pessoas ou muito jovens ou que realmente têm o receio de fazer um procedimento cirúrgico, a gente coloca ácido hialurônico também nessa região, Natália, que é também uma coisa muito nova, uma coisa muito recente, mas que vem sendo usado com muito sucesso. Tanto nesse encovamento da pálpebra inferior quanto da pálpebra superior. Você tira a versatilidade do ácido hialurônico. Durabilidade. Bem, quanto mais fino, no caso, lábios, pálpebras, né, inferiores e superiores, essas ruguinhas finas de lábio, quanto mais fino for o ácido hialurônico, mais rapidamente ele vai acabar. Então, assim, a ideia que a gente tem de prazo é o que a gente tem de caixa, de bula, né, que é de 8 meses aproximadamente, né, de 8 a 12 meses, depende muito do metabolismo do paciente. Porque como ele é um componente que ele é degradado pelo organismo, né, depende de como o organismo metaboliza essa substância. Então, tem pessoas que têm realmente um metabolismo mais acelerado, então ele vai ser metabolizado mais rapidamente. Não tem problema nenhum reaplicar. Não tem problema nenhum reaplicar. Não é? Mas a média que a gente dá é essa, de 8 meses. Não é? Claro que, por exemplo, do suco nasogeniano a gente usa um bem mais concentrado, não é? Que realmente vai demorar mais, a gente sabe que demora mais. E esses que a gente usa, por exemplo, em maçãs, em queixo, em mandíbula, ele é realmente bem mais concentrado. Não é? Que é o que a gente usa para contornos corporais, por exemplo, aumento de glúteo, né? A gente pode aumentar também o tornozelo, colocando esse ácido hialurônico para você ver. São quase todos os locais, né? Para sequela de acne. É uma substância muito versátil. E além do ácido, o que é que pode ser feito em termos de preenchimento com outro produto? O Aqualift, por exemplo, que a gente já mostrou no programa, é um avanço? O Aqualift também é um avanço, até porque ele demora um pouco mais, não é? E ele possibilita uma grande quantidade, porque ele não é tão caro, vamos dizer assim, quanto o ácido hialurônico. Ele foi realmente pensado, ele foi criado para grandes áreas, não é? Tipo panturrilha, contorno corporal mesmo, quadril, glúteo, tornozelo. Então ele, pelo o valor e o tempo,
ele permite que as pessoas consigam usar em grandes quantidades. E a qualidade também boa do produto. Qualidade muito boa, sem efeito colateral, sem contraindicação. Ele também é metabolizado pelo organismo. Porque o problema, Natália, são substâncias que não são metabolizadas e criam problemas inflamatórios. Elas causam uma reação antígena de corpo o tempo todo, um processo inflamatório frequente. E você não consegue retirar uma vez colocado. Né, que eram as outras substâncias que eram bem mais baratas, mas elas tinham esse grave defeito. Então, assim, o certo, o ideal, o correto, né, o que todo mundo quer é usar substâncias seguras. Né? E também que podem ser aplicadas com muita praticidade, como o preenchimento. Aqui no consultório mesmo, uma anestesia tópica. Pode ser anestesia tópica ou pode ser uma anestesia que a gente chama bloqueio do nervo, no caso. Por exemplo, fazer aqui no suco nasogeniano. Geralmente a gente faz tipo aquela anestesia de dentista, que você consegue bloquear o nervinho aqui e fica tudo dormente. Aí você consegue aplicar o procedimento. Cuidado pós-aplicação, pós-operatório não, pós-aplicação. Não tem repouso, não é necessário. Esses mais concentrados, eles vêm já com lidocaína, né? O ácido hialurônico, ele já vem com lidocaína, que é outra coisa nova também, que é outra coisa muito boa, que deixa o produto assim, ó concurso, né? Ele já vir com lidocaína, ele já vem com anestésico. Então, mesmo que você não faça o bloqueio, você pode aplicar, que o paciente é como se ele estivesse sendo anestesiado na hora que vai colocando o produto. É coisa melhor. Pois é, boa. E você falou pra gente encerrar, doutora, de um problema muito comum no começo da entrevista, que são as cicatrizes de acne. Muita gente que está me assistindo agora, assistindo a gente, tem esse problema da adolescência, ficou com aquele rosto bem esburacado, bem marcado, e realmente dá uma melhorada acentuada. É um tipo de problema, vamos dizer assim, que a gente precisa a gente tem que abrir mão, tem que lançar mão de várias coisas para a gente conseguir solucionar. Por exemplo, laser, o Frax, os peelings, a dermoabrasão, a aplicação de ácido, né, no subcutâneo. São realmente, às vezes até fazer um lifting para poder puxar essa pele, que você vê que você puxando, essas cicatrizes elas se tornam mais rasas, né, vamos dizer assim. Então, a sequela de acne, dependendo do grau, né, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que seria o mais avançado, a gente tem que abrir mão de várias coisas, Natália. Então, se depende muito da avaliação. Só o ácido hialurônico aí provavelmente não vai corrigir. Mas é uma coisa que a gente tem, uma arma, não é? Uma ajuda, uma possibilidade, dependendo do caso. Então, tem que ser analisado, tem que ser tentado para realmente tentar corrigir a sequela de acne. Muito bem, adorei a entrevista de hoje, muito informativa. Doutora, muito obrigada, tá? Mais uma vez por estar trazendo novidades aqui para o nosso check-up e deixando o nosso pessoal de casa aí mais bonito. Eu que agradeço, Natália.